Salut, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa aula com esse texto clássico que provavelmente você conhece. Se não conhece, vai conhecer. É um texto que todo mundo acha muito bonito e a gente vai aproveitar para ver o quanto ele é simples em francês. A gente vai ver aqui comigo o linha a linha. A gente vai vendo aqui como é o francês em relação ao português e isso vai criando aí na sua cabeça essa sensação de que o francês é muito simples e é muito mesmo na realidade, tá? Então, essa primeira frase, l'amour est passion. O amor em francês tem esse OU em francês que vai ser sempre som de U normal, então não é amour ou amour, não precisa fazer esse biquinho mais fechado, mais pronunciado do francês, é o nosso U normal, l'amour, tá? Aí, em francês, a gente tem sempre esse apóstrofe quando a gente tem uma palavra que começa por vogal, então não é le amour, mas l'amour. A gente junta o L no A e vai ficar uma coisa grudada na outra, o que torna o francês muito melódico, muito gostoso de escutar. Então, l'amour, R sempre no final, certo? Em francês, o R sempre som de dois R's. L'amour é ST final, a gente não fala, e o nosso é em francês, então fica igualzinho. É. Só que em francês está escrito o S e o T que você nunca pronuncia. L'amour é passion. Todas as vezes que a gente tem em francês o TI e depois uma vogal, a gente vai ter esse som de si. Então, nation, por exemplo, em francês a gente escreve com T, mas a gente pronuncia C. International, patience, passion. No francês vai ser com o som com a letra T, mas com o som de C, tá? Então, l'amour é passion. E não é paciente, mas é passion. O T final a gente não pronuncia e o EN vai ficar en, bem fechado. L'amour é passion. O amor, il est plein de bonté. Il est plein. Em francês a gente tem essa palavra plein. Esse PL em francês vai muitas vezes corresponder ao nosso CH em português. A gente tem palavras como pleurer, que em português é chorar, pleuvoir, que em português é chover, e plein, por exemplo, que é cheio. A gente tem, por exemplo, também em português a palavra plano, que vai depois se tornar chão. Então, esse encontro do PL muitas vezes se transforma em CH. Então, quando a gente vê aqui o plein, a gente também tem a palavra pleno em português, mas é uma evolução aí do PL para o CH que acontece e pode te ajudar na hora de descobrir algumas palavras em francês. A gente tem, por exemplo, a palavra plomb, que é P-L-O-M-B, que em francês é o chumbo, né? Em francês com PL e em português com CH. Então, il est plein de bonté, ele é cheio de bonté, bondade. A gente, né? Ele é benigno, il est plein de bonté, ele é cheio de bondade. E l'amour n'est point envieux. Esse l'amour n'est point, esse point aqui significa ponto, né? Só que aqui a gente não vai traduzir esse point por ponto. Esse point, ele significa a negação, é uma negação mais clássica. Se você vai usar no dia a dia essa frase, você não vai dizer point. Point vai ficar reservado à literatura ou aos textos mais clássicos. A gente vai usar o pas, que é o passo, que é simplesmente negação. L'amour n'est pas envieux, l'amour n'est point envieux, tá? A origem dessa negação significa não é nenhum ponto, não é nem um pouquinho, é uma forma de reforçar esse ne aqui. Você tem duas partículas para formar a negação e o point é como se fosse uma forma de pontuar mesmo, né? Não é nem um pontinho, não é nadinha, nem 000, né? N'est point envieux. Só que você pode ver que a gente nem traduz isso em português, a gente só vai dizer o amor não é, tá? Envieux, tá? A gente tem a palavra envie em francês, que significa desejo
ou vontade, ou ainda inveja, tá? E aí, envieux pode ser invejoso ou ciumento, tá? A gente também tem a palavra jaloux em francês, que deu origem a jealous do inglês, que significa ciumento. Vem de zelo também, que tem essa forma em português. Zeloso também pode ter o sentido de ciumento, cuidadoso, né? Alguém que é muito zeloso das suas coisas, tem ciúme das suas coisas. Então, em francês, a gente tem esses dois termos. Envieux, que pode significar invejoso, ou ainda ciumento. E quando a gente está falando mais, ele é muito ciumento, a gente vai usar mais o termo il est jaloux, ou ela é jalousa. Ela é ciumenta, ela é jalousa, tá? E você associa aí com o jealous do inglês para facilitar aí na memorização desse termo, certo? Agora, l'amour ne se vante point, né? A gente sempre vai ter essa negação maravilhosa que é o point. E esse vanter, esse se vanter, significa se vangloriar, se gabar, falar bem de si mesmo, tá? Então, l'amour ne se vante point, né? Não se vangloria. Il ne s'enfle point d'orgueil, ele não se infla de orgulho, não se ensoberbece, não se enche de orgulho. E é interessante porque a palavra orgueil aqui, ela significa sim orgulho, e a gente tem uma expressão para dizer eu tenho orgulho de você, eu tenho orgulho do que você está fazendo, que é je suis fier ou fière, com E, quando é o feminino, de toi, por exemplo, né? Tenho orgulho de você, estou com orgulho de você. A gente não vai usar o termo orgueil ou orgueilleux. O orgueil aqui tem mais um sentido ruim, esse orgulho que é ruim, uma soberba mesmo, tá? Então, il ne s'enfle point d'orgueil é esse orgulho que é ruim, não é um orgulho bom. Quando é um orgulho bom, a gente vai usar a expressão être fier, ou être fier com E, quando a gente quer dizer estar com orgulho de alguém ou de alguma coisa, certo? Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Ele não faz nada de desonesto. Esse fé aqui é o nosso fazer, ele não faz, tá? É a forma faire, né, do verbo faire no il, então vai ficar il fait, ele faz. Il ne fait rien, ele não faz nada. Essa palavra é interessante porque aqui a gente tem o T que a gente não fala, tá? Il ne fait rien. Só que esse fait aqui, ele pode ser, em outro contexto, o fato. Então, le fait, aí a gente vai dizer o T, tá? Il ne fait rien, é o verbo faire, a gente não diz o T. Mas quando é le fait, o fato, né? Eu vou te contar o fato que aconteceu, le fait qui est arrivé. O T vai ser falado, tá? E a gente vai dizer também en fait, quando a gente quer dizer de fato, né? Com efeito, en fait. Aí a gente vai dizer o T, tá? Então, quando é o verbo, a gente não diz o T, mas quando é o fato, a gente escreve da mesma forma e a gente diz o T. E quando é en fait, que seria de fato, a gente também diz o T, beleza? Então, il ne fait rien, rien é nada, né? E de malhonnête. Mal é o nosso prefixo que a gente vai usar para o contrário. Então, por exemplo, heureux em francês é feliz. Infeliz é malheureux, tá? Honnête é honesto. E desonesto é malhonnête. É o mal honesto, é o desonesto, tá? Tem uma coisa bem interessante aqui em francês que é esse circunflexo. A pronúncia é aberta, é et mesmo, malhonnête. Você não vai fechar a pronúncia só porque está com circunflexo. Esse circunflexo é uma das coisas que eu acho mais bonitas em francês, porque ele indica que antigamente existia ali um S. Esse S geralmente permanece em português, então a palavra honnête aqui é honesto. A gente tem o S em português e a pronúncia fica aberta. Então é honnête, não é honnête, né? E aí o que acontece? O francês passa por um momento em que ele deixa de pronunciar os S's finais,
Isso é uma característica de um período no francês que acontece e a gente para de pronunciar os S's. E quando eles colocam esse acento aqui, é para marcar que, olha, aqui tinha um S, que provavelmente vai ter em português. E tem no inglês também, quando no inglês a palavra permaneceu. Só que a gente vai deixar esse circunflexo aqui para você pronunciar aberto, tá? Então não confunda com o circunflexo do português, que faz com que a pronúncia seja fechada. Essas palavras, por exemplo, fête, bête, forêt, château, até, todas elas têm esse circunflexo porque tinham um S. Então, fête, em português, é festa. Bête, em português, é besta. Forêt é floresta, forest no inglês. E château é castelo, tem sempre o S, tá? Então fica a dica aí, todas as vezes que você vê o circunflexo, tenta colocar um S ali para ver se em português também não tem o S, tá? Então, il ne fait rien de malhonnête, ele não faz nada desonestamente ou nada de desonesto. Il ne cherche point son intérêt, tá? Chercher é procurar, buscar, pesquisar. Então, chercher pode ser buscar, procurar. Então, a gente tem search no inglês, que é uma palavra que vem do francês. Il ne cherche point son intérêt. Ele não busca, ele não procura seu interesse, né? E aqui, ó, o intérêt, esse circunflexo, a gente tem o S, né? Interest no inglês, ou interesse, né? Tem o S em português. E aqui a gente vai dizer, então, intérêt. A pronúncia vai ficar an, porque é IN, esse T é sempre fechado, porque tem o acento agudo, e é com o E aberto, porque tem o circunflexo. Só indica que tinha o S, mas a pronúncia é aberta. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, ele não se irrita, nem um pontinho, nadinha, il ne s'irrite. O verbo irriter em francês existe, ça m'irrite, pode acontecer. E a gente tem um termo que é ainda mais usado, que é agacer, ça m'énerve, ça m'agace, énerver, tem mais um uso um pouco maior do que s'irriter, tá? Ça m'irrite é um pouquinho mais não usual, ça m'énerve, ça m'agace, isso me desgasta, me irrita, me deixa nervoso, tá? Então, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Ele não suspeita. Esse soupçonner é suspeitar, pensar, suspeitar, soupçonner. Il ne soupçonne point le mal. Ele não suspeita mal, certo? Il ne se réjouit point. Il ne se réjouit point. Esse jouir aqui significa gozar ou se regozijar, sentir alegria. Esse jouir aqui tem a ver com joie, la joie em francês, a alegria é la joie. A gente usa o termo la joie e a gente tem a expressão, por exemplo, joyeux anniversaire, para dizer feliz aniversário, tá? E a gente tem o verbo se réjouir, que seria se regozijar, se alegrar, tá? Então, il ne se réjouit point, ele não se alegra, ele não se regozija com a injustiça, né? De l'injustice. Então, ele não se alegra com a injustiça, de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Mas ele se regozija, ele se alegra com a verdade, tá? A palavra allégresse até existe em francês, l'allégresse, mas é um termo que não vai ser muito usado. A gente vai usar mais o termo la joie, a alegria, tá? E para se alegrar, a gente vai usar também os termos se divertir, s'amuser, e se réjouir é um termo um pouco mais técnico. Se alegrar ou dar risada ou se divertir vai ser se divertir, s'amuser, beleza? Il se réjouit de la vérité, da verdade, de la vérité. Mesma coisa que acontece com aquela palavra bonté, que a gente viu lá no começo do texto. Bonté, esse T final,
geralmente corresponde ao nosso ad em português. Então, vérité, verdade, bonté, bondade, réalité, realidade. A gente tem sempre esse padrão de transformação aí entre o francês e o português, certo? Il excuse tout. Atenção com essa pronúncia do X, porque em francês é sempre som de xi. Il excuse tout. Não é excuse, tá? Il excuse. Porque a gente vai ter palavras, por exemplo, como exemple, exercice, texte. Texte tem sempre esse som xi. Porque se você fala teste, aí é o teste mesmo. Tipo prova, teste. E texte é texto. Então, todas as vezes que você vê a letra X em francês, tem sempre som de xi. Em francês, ela chama justamente X, porque tem esse som de xi. Nunca de chi, né? A gente não fala Xuxa, a gente falaria xuxa em francês. Então, il excuse tout, il croit, esse tout, né? A gente já viu, tout em o U é sempre som de U e o T final a gente não pronuncia. Il croit tout. Esse croit aqui é o croit de crer. O verbo é croire. Se você é meu aluno, você pode dar uma olhada lá na aula do Maîtrise la conjugaison do verbo croire. É um verbo super importante porque a gente usa ele também para dizer eu penso, eu acho, a minha opinião é je crois ou il croit, tá? Verbo mega importante, precisa dominar. Na nossa comunidade tem esse curso, Maîtrise la conjugaison, pode ir lá dar uma olhada. Il croit tout, il espère tout. Esse espérer em francês significa justamente esperar com esperança, tá? Quando for só esperar o ônibus ou esperar o tempo passar, em francês a gente vai usar o verbo attendre, que parece atender. Não existe o verbo atender, ou, né, como a gente usa em português, atender um cliente, atender o telefone. A gente vai ter outras expressões para isso, porque o verbo attendre significa esperar. J'attends le bus, eu espero o ônibus. J'attends le temps passer, eu espero o tempo passar. Agora, j'espère que tout se passe bien, eu espero que tudo vá bem, que tudo dê certo. J'espère que tu réussis, eu espero que você consiga, tá? Então, il espère tout, ele tem esperança de tudo. Il espère tout, ok? Il supporte tout, ele suporta tudo. Et l'amour ne périt jamais, o amor não perece jamais, não acaba jamais. Ne périt jamais, d'accord? Então, essa foi a nossa aula do texto clássico da Bíblia, 1 Coríntios 13. Espero que você tenha gostado. Espero que você agora consiga pronunciar em francês esse texto. Se você quiser me mandar nas nossas redes sociais lá no Instagram ou no TikTok o áudio de você agora lendo em francês para a gente corrigir a sua pronúncia, eu vou adorar ouvir você agora lendo esse texto tão poético e tão maravilhoso em francês, tá? E se você ainda não é aluno na nossa comunidade, você pode fazer parte, conhecendo as opções que a gente tem para fazer parte da comunidade no link aqui embaixo, tá? Na descrição. E é isso, a gente se vê na próxima aula, ou na comunidade, ou ainda depois que você me mandar o seu áudio lá no Instagram ou lá no TikTok. Beleza? Au revoir et à la prochaine. Até a próxima!